Atravesse o Jordão. Não fique parado diante das dificuldades da sua vida. Você vai ouvir agora uma mensagem de paz através do nosso irmão Lindomar, que tem por tema Deus conta com você. A paz do Senhor, irmãos, mais uma vez estamos aqui para trazer uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração. Aqui quem vos fala é o irmão Lindomar. É com muito prazer, com muita alegria que estou aqui para dividir com você um pouco sobre a palavra de Deus, e tenho certeza que Deus irá falar conosco. Você que está triste, que está abatido, que já está pensando em entregar os pontos, em jogar tudo para o alto e está pensando que já é o fim. Nunca é o fim para a nossa história, para a história do ser humano, quando se tem um Deus todo-poderoso, um Deus forte, um Deus que nunca perdeu uma batalha. Deus, ele não perde nunca, ele sempre ganha. E todos aqueles que estão com o Senhor, que joga no time da fé, você pode ter certeza que você já é vencedor. Não importa o problema, a dificuldade que você está passando, não importa qual seja o seu problema, o Deus que você serve é maior do que o seu problema. Você não serve a um Deus de barro, você não serve a um Deus de madeira, a um Deus de pedra, a um Deus fundido no fogo. Você serve a um Deus todo-poderoso, que vive, que reina para todo sempre, e tem estado com os seus ouvidos atentos para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua oração. E os olhos do Senhor têm contemplado a sua vida. E às vezes você pode até dizer: puxa vida, eu tenho passado tantos problemas, e os problemas só aumentam e não tem tido solução. Eu quero dizer para você que esses problemas que têm surgido na sua vida, esses fracassos que você tem tido na sua vida, eu quero dizer para você uma palavra profética neste momento, que esses fracassos, com certeza, eles vão se tornar em vitória, porque o seu Deus é um Deus de vitória. Deus não ganha de 1-0 para o diabo, Deus não ganha de 2-0 para o diabo, Deus não empata com o diabo. Deus é vencedor por excelência. E se você crer, você também vai vencer. Isso não resta dúvida. Eu quero ler com você um versículo da palavra de Deus, no livro de Josué, no capítulo 1, e o versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vamos meditar um pouco nestes dois versículos que acabamos de ler. Deus chama Josué e diz para ele: Josué, o meu servo Moisés é morto. Deus chama a atenção de Josué para um detalhe muito importante. Veja o que diz Deus:
para Josué, no versículo 2: levanta-te, pois agora passa este Jordão. A primeira ordem de Deus para Josué é: levanta-te. E é o que Deus neste momento diz para você: levanta-te. Quem sabe você está sentado, não numa cadeira, mas espiritualmente. Você tem desanimado diante dos problemas, diante da dificuldade. E Deus diz para você neste momento: levanta-te. Deus não conta com pessoas que está deitada, que está sentada. Deus conta com pessoas que estejam em pé, que se prontifique a fazer a sua vontade, que esteja com o coração aberto. Deus quer que você tome uma atitude de se levantar e fazer algo pela sua própria vida. Independente dos problemas, independente das dificuldades, você tem que sobreviver até o dia da sua vitória. Você tem que sobreviver. Você tem que se levantar. Você não pode ficar parado, estático. Você tem que tomar uma atitude, porque Deus quer que você tome uma atitude. Você não depende de forças humanas para vencer. Você depende tão somente da força de Deus. Mas para que Deus fortifique a sua vida e te dê força, você precisa se levantar do seu lugar. Observe que Josué, ele tinha sido um amigo, um auxiliar, um amigo muito fiel de Moisés. Durante os 40 anos no deserto, de peregrinação do povo de Israel no deserto, Moisés sempre pôde contar com Josué em toda a trajetória. E agora, quando Moisés morre, Deus chama Josué para um particular e diz para ele: o meu servo é morto, agora eu conto com você para fazer com que este povo herde a terra prometida. Por que Deus contava com Josué? Porque Josué, ele se preocupou em toda a sua trajetória ao lado de Moisés a aprender a fazer a vontade de Deus. No momento que Deus chama Josué e diz para ele: levanta-te, provavelmente, quem sabe, ele estava espiritualmente triste e abatido, porque Moisés tinha morrido. O grande companheiro, um grande amigo, agora tinha partido. Ele sabia que agora ele não poderia mais, diante dos seus problemas, da dificuldade, recorrer a Moisés para pedir conselhos. Ele agora estava sozinho diante dos seus olhos. E Deus chega para ele e lhe surpreende, dizendo para ele: levanta-te. E o importante é quando Deus fala conosco e nós damos atenção para aquilo que Deus está falando. Quem sabe, diante das grandes dificuldades, dos problemas, você tem espiritualmente se deitado, se camuflado, ficado estático e não tem tido nenhuma ação para melhorar esta sua vida. E cada vez mais os problemas vão se acumulando, vai aumentando, e você tem se esquecido de que você tem um Deus que todos os dias, todo momento, todo segundo está ao seu lado.
e não tem desamparado você um minuto. Mas para que Deus trabalhe na nossa vida e nos dê vitória, nós precisamos tomar atitude. Deus nos deu os livre-arbítrios de escolher aquilo que nós queremos para a nossa vida. E se você quer ter vitória, você tem alguém que está pronto a te ajudar e a te levantar. Leiamos o versículo 3 do livro de Josué, que diz assim: desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Observe que Deus começa a fortalecer Josué, porque quando Deus fala com Josué, ele se surpreende e dá atenção ao que Deus está falando. Deus diz para ele, primeiro, levanta-te. Segundo, Deus diz para ele, a promessa que eu fiz para o povo, eu vou cumprir. E esta promessa que Deus tinha feito para o povo, não era só para o povo, era também para Josué. Porque Josué fazia parte do povo de Israel. Josué era filho de Num, mas porém era um homem que procurou servir a Deus e aprender o que realmente Deus queria para a sua vida. Então observe que Deus diz para ele, levanta-te, e a promessa que eu fiz, eu vou cumprir na tua vida. Agora observe o que Deus diz para ele, ninguém te susterá, ninguém te susterá. Eu quero dizer para você, pela autoridade desta palavra, que não existe problema que fique de pé diante de você quando você tomar uma iniciativa de se pôr de pé na presença do Senhor. Deus não vai permitir de maneira nenhuma que os problemas te derrube e te deixe no chão. O fracasso do problema está na sua mão, está na sua atitude. Quando você tomar uma atitude de se colocar de pé na presença do Senhor como um guerreiro valente, você pode ter certeza que os problemas cairão por terra. O fracasso se tornará em vitória na sua vida, porque Deus é quem garante a vitória para a sua vida. Então veja só, Deus diz para ele, ninguém susterá diante de ti, e todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ora, o próprio Jesus, ele disse na sua palavra, que estaria conosco todos os dias. E ele disse mais, que as portas dos infernos não prevaleceria contra a sua igreja. Se as portas dos infernos não prevalecem contra a igreja do Senhor, imagine os problemas que são picuinhas diante do poder do nosso Deus. Você não está sozinho nesta caminhada. Você não está sozinho nesta jornada. Jesus, ele está contigo. O Senhor está do seu lado em todo momento. Mas você precisa dar uma oportunidade para Deus trabalhar na sua vida. Não deixe que os problemas, que as dificuldades se tornem em uma grande muralha, em uma grande barreira na sua vida. Porque Jesus, ele tem o poder de destroçar
toda dificuldade e todo problema. E sem contar também que Jesus nos deu autoridade para pisar serpente e escorpião. Se você tem passado dificuldade, tem passado problema dificílimo, saiba que os problemas só estão na sua vida até o momento em que você quiser. Não é nem até o momento que Deus quiser. É até o momento que você quiser. Porque se você quiser vitória, Deus quer vitória junto com você. Quem determina o tamanho da vitória na sua vida é a sua fé. Comece a exercer a sua fé pedindo para o Senhor para te levantar do chão. Porque o Senhor, Ele tem um braço forte. Jesus é considerado o leão da tribo de Judá. E não existe problema difícil que o Senhor não possa resolver. No passado, quando muitas pessoas já pensavam que era o fim, o Senhor sempre chegou e trouxe vitória. Aquela mulher que estava levando aquele seu filho, seu único filho, para sepultar, e se encontra com Jesus no meio da rua. Jesus olha para aquela mulher e sente uma tremenda compaixão por ela. E moveu-se muito o coração de Jesus naquele momento. E dirige-se para aquela mulher e diz para ela: mulher, não chores, não chores. Então Deus, Ele diz para você neste momento: não chores, porque eu tenho vitória para a sua vida. Jesus chega diante daquele caixão e diz: mulher, não chores. E toca naquele esquife, naquele defunto, aonde toda a esperança já estava perdida daquela mulher. Era o seu único filho, era de onde ela tinha esperança de que ele crescesse, sustentasse a casa e também levasse o nome da família de geração em geração. E agora tudo estava perdido para ela e para os olhos de muitos que ali acompanhavam aquele velório. Mas Jesus chega e torna todo o fracasso e toda a tristeza daquela mulher em grande vitória. E é o que Deus quer fazer na sua vida, é o que Jesus quer fazer na sua vida. Então levante-se de onde você está e tome uma atitude para que Deus possa realizar milagres na sua vida. Não tem barreira, não tem dificuldade. Os seus problemas é um grão de areia diante do nosso Deus. Os seus problemas não vai sufocar a sua vida e não vai derrotar você. Ninguém se susterá diante de você com a autoridade que Deus deu para a sua vida. Jesus, quando morreu, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E todo esse poder que Jesus recebeu do Pai, ele também delegou também para a sua igreja. Nós temos uma autoridade delegada por Cristo na sua morte na cruz do Calvário e também na sua ressurreição, que nos garante uma grande vitória. Observe o que diz o versículo de número 6 do livro de Josué, do seu capítulo 1. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então diz Deus para Josué: olha, Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Então Deus agora conta com Josué para que ele se esforçasse. É o que Deus quer que nós façamos. Deus conta conosco. Jesus, ele conta conosco
para fazermos a sua obra, para pregarmos a sua palavra, para expulsarmos demônio, para curarmos enfermos, para visitarmos os hospitais, para visitarmos as cadeias, para visitarmos os mendigos, para visitarmos as viúvas, para visitarmos os necessitados, aqueles que precisam de ouvir a palavra de Deus. Existe uma promessa de salvação para todo aquele que crê em Jesus como Salvador da sua vida. E esta promessa que Deus prometeu para toda a humanidade, e que Jesus também na sua morte, ele disse: eu vou para meu Pai, vou-te preparar lugar. E se eu vou, voltarei outra vez para vir vos buscar, para que onde eu esteja, esteja vós também. Então observe uma coisa nesta palavra, o que Deus quer falar com você. Josué estava incumbido de fazer com que o povo de Israel entrasse na terra prometida, a Jerusalém terrena. E Deus conta com Josué para conduzir o povo a esta terra que ele tinha prometido aos seus pais. E Josué também fazia parte desta promessa, fazia parte daquele povo. Eu quero falar algo de muito importante para você neste momento. A grande vitória que Deus quer dar para a sua vida, para a minha vida e para a vida daqueles que estão carentes, precisando de ouvir uma palavra da parte de Deus pela nossa boca, é a grande promessa de salvação. Porque o maior projeto de Deus na vida do ser humano é o projeto de salvar a sua alma. E Deus conta com você e comigo para pregarmos a sua palavra, para levarmos a sua palavra a muitos que precisam ouvir e saber que existe, além desta vida, após a morte, uma tão grande salvação oferecida de graça pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus conta comigo e conta com você para levarmos as boas novas a estas pessoas que precisam chegar ao pleno conhecimento da verdade, que existe um caminho. Deus não conta com você e comigo simplesmente para levar às pessoas a possibilidade de colocar em prática a sua fé para receber um carro novo ou até mesmo uma casa própria. Deus não conta comigo e com você simplesmente para chegar para as pessoas e fazer milagres e maravilhas em curas divinas e transformar a sua expectativa materialística em coisas naturais, perecíveis na vida do homem. Deus conta comigo e conta com você para pregar a palavra dele e anunciar o evangelho de salvação para muitas pessoas que estão caminhando para a morte e morte eterna. A morte de Cristo na cruz do Calvário nos deu a possibilidade de entrarmos nos céus pela porta. Nós fomos convidados a entrarmos nos céus pela porta. A morte de Cristo na cruz do Calvário rasgou o véu de cima a baixo para nos dar acesso ao lugar santíssimo da presença de Deus.
No Velho Testamento, as pessoas não tinham possibilidade e não podia ultrapassar o véu e chegar ao lugar santíssimo da presença de Deus. Mas na morte de Cristo na cruz do Calvário, ele rasgou o véu e agora nos deu acesso ao Pai. E nós temos a oportunidade de chegar no lugar santíssimo, na presença de Deus, sem intermediário. Agora nós podemos nos ajoelharmos e orarmos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, que venceu a morte, e falar diretamente com Ele sem intermediário, porque Cristo nos deu essa grande vitória. E Deus conta com Josué e diz para Josué: tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Se diante das dificuldades, diante dos problemas, nós não nos esforçarmos a buscar a presença do Senhor, a se colocar de pé, certamente permaneceremos sem ter vitória e sem fazer a vontade de Deus. Precisamos descobrir também o que Deus quer para a nossa vida. E você pode ter certeza que Deus já tem revelado para você o que Ele quer para a sua vida, o que Ele quer que você faça. Observe o versículo 8 do capítulo 1. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Então observe que Deus diz para ele: Josué, não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Jesus nos deixou grandes ensinamentos para que nós pudéssemos fazer a sua vontade. Observe no livro de João, no capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que ama o mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então observe que Jesus nos deixa um ensinamento dizendo: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque tudo que existe no mundo, queridos, são concupiscência da carne. E as concupiscências da carne faz com que a alma do ser humano e com que os seus projetos e a vontade de Deus seja impedida. Faz com que você não tenha a aliança com Deus. Separa você da vontade de Deus. Toda a concupiscência da carne e todas as coisas que o mundo oferece. E o que o mundo oferece? Nos dias de hoje, nós podemos observar que o mundo tem se levantado com grandes novidades, com grandes coisas. Não tão somente as coisas banais de vícios que surgem na vida do homem, mas sempre tem surgido algo diferente para atrair a atenção do ser humano, para não se chegar a Deus. E Deus diz: não ameis o mundo. E Deus falou para Josué: Josué, não te aparte da tua boca a lei, os mandamentos,
Tudo que você aprendeu com Moisés, guarde. Para que o seu fracasso se torne em grande vitória, é necessário você se apartar das coisas do mundo e guardar a palavra do Senhor. Você tem que tomar uma atitude de meditar de dia e de noite na palavra do Senhor, para que você se suceda bem. O livro de Isaías, capítulo 1, verso 16, diz assim: Levantai-vos, purificai-vos e tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Muitas das vezes achamos que estamos fazendo o bem e estamos fazendo o mal. Então, para que Deus venha agir poderosamente na nossa vida, nós precisamos purificar os nossos olhos, purificar a nossa mente, purificar nosso coração, purificar nossas mãos, para que Deus venha trabalhar poderosamente em nossa vida. Precisamos tomar uma estratégia de adorar ao Senhor, de levantar, ter bom ânimo, para que Deus possa realizar milagre em nossa vida. Diante da sua vida, diante das circunstâncias, dos problemas, da dificuldade, eu quero dizer para você que Deus, Ele sempre tem um plano diferente, uma estratégia diferente para te dar vitória. Deus tem sempre um caminho mais curto e, por incrível que pareça, é muito mais eficaz do que os caminhos que às vezes nós tomamos. Deus tem uma estratégia de guerra diferente para nos dar vitória. Não importa se as investidas do diabo venham contra a sua vida. O importante é que você tem um Deus poderoso. Ele não é um Deus que tem poder. O nosso Deus é um Deus que tem todo o poder. Há uma diferença muito grande. Existem muitas pessoas que dizem: o diabo tem poder. Eu concordo, o diabo tem poder. Mas o nosso Deus, Ele tem todo o poder. E qualquer dificuldade que o seu filho, que o seu servo tenha, e que parece ser gigante, diante do tão grande poder que o nosso Deus tem, o seu problema é como nada. Porque Jesus disse: eu vos dou poder. E se você tomar a atitude, eu tenho certeza que Deus vai lhe dar a vitória. Josué conseguiu ter de Deus a sua atenção e a sua confiança, porque Deus sabia que podia contar com Josué. E é o que Deus espera de você, contar com você. Josué, ele não tomou conselho dos homens, de pessoas estranhas. Josué, quando ele aprendeu com Moisés. E aprendeu também observando a lei do Senhor. Josué aprendeu a ser um homem de guerra. Josué era um homem de força, um homem de coragem. Quando muitos chegaram e disseram para Moisés: olha, Moisés, a terra é muito boa, mas porém tem gigantes. Os homens de lá são homens de grande altura. Josué, ele chega para Moisés já com um pensamento diferente. Olha, a terra é boa, tem gigantes, mas nós podemos vencer. Então observe que a qualidade de um homem de guerra não está na sua altura, no seu tamanho. Está na sua coragem e na habilidade que ele tem
para lutar e no Deus que ele serve. Observe que Josué aprendeu a ser um homem guardador da palavra de Deus e dos mandamentos. Era um homem de força, um homem militar na obra de Deus, que toma para si, independente do que vai acontecer. Josué não se preocupou se ele ia vencer ou não. Ele sabia que do lado dele tinha um Deus Todo-Poderoso. Deus fortalece Josué, lhe dando capacidade, lhe capacitando para vencer as dificuldades e os problemas. Josué estava agora diante de um grande problema, que era o Jordão. Mas Deus chega para Josué e o fortalece para fazer herdar a terra prometida. E Jesus conta conosco também, para nos fazermos a muitas pessoas a herdar a mansão celestial, a cidade santa, a Jerusalém do céu. Jesus conta conosco, conta comigo e conta com você, para anunciarmos a sua palavra. Você pode estar na presença de Deus, você pode não estar passando por problema, a sua vida de repente pode estar maravilhosa, mas existem outras pessoas que precisam conhecer o Deus que você serve. O seu parente, a sua família, precisam conhecer o Deus que você serve. Você precisa levar o conhecimento de que existe uma promessa de salvação feita por Jesus Cristo para a nossa vida. É muito egoísmo da nossa parte sabermos que existe um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que batiza, prepara o homem e leva para o céu. É muito egoísmo nosso tomarmos posse dessa bênção e não compartilharmos com outras pessoas a tão grande salvação. Sem contar que quando nós anunciamos o Evangelho da paz, o Evangelho de salvação, estamos fazendo aquilo que Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o meu Evangelho a toda criatura. Independente de quem faz e de quem não faz, nós precisamos tomar essa atitude de pregar a palavra do Senhor. É bem verdade que nesses dias, nessa geração em que estamos vivendo, muitos têm abrido igrejas no intuito de enriquecer e de pregar a palavra para adquirir bem materiais através dos dízimos e das ofertas. É bem verdade que a fé de muitas pessoas tem se entristecido, e aquelas pessoas que estão no mundo, que conhecem Deus só de ouvir falar, mas não tem tido experiência com Deus, a fé dela tem sido abalada e tem sido sufocada por causa de muitas pessoas, de muitos homens que têm tomado a palavra de Deus para pregar, para enriquecer a si próprio. Mas eu quero dizer para você que mediante estas coisas, independente dessas coisas que têm acontecido na vida do ser humano em nossa geração, eu quero dizer para você que independente dessas coisas, existe um Deus que contempla toda a terra. Me dá tristeza tocar nesse assunto quando se trata
de valores materiais, quando se trata de dinheiro, porque o evangelho hoje, para muitos, se tornou um meio de sobrevivência, quando na verdade não é essa a vontade de Deus para a vida do ser humano. A vontade de Deus para a vida do ser humano não é enriquecer a sua vida materialmente. A vontade de Deus para o ser humano é de salvar a sua alma. Existe uma força maligna na vida de muitas pessoas para enganar as pessoas e tapar o conhecimento, tapar a visão espiritual, para que as pessoas não cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Independente de muitos usarem o evangelho como meio de sobrevivência para enriquecer a si próprio, existe um Deus que está contemplando toda a terra. E chegará o momento em que Deus julgará cada um. Não cabe a mim, não cabe a você a julgar a estas pessoas. Mas chegará o dia em que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que está acima das nuvens do céu, desse céu que nós contemplamos, que está muito além desse, que está além das galáxias, um Deus poderoso que está sentado no seu trono, chegará o dia em que ele julgará toda a terra. Deus julgará grandes e pequenos, ricos e pobres, negros e brancos, quem deu dízimo, quem não deu dízimo, quem blasfemou, quem não blasfemou, quem contribuiu, quem não contribuiu, aqueles que hoje te desprezam, aqueles que hoje cospem na sua cara quando você prega a palavra de Deus. Porque hoje em dia, para pregar a palavra de Deus é muito dificílimo, porque muitos têm escandalizado o evangelho do Senhor. Mas aqueles que desprezarem a palavra de Deus, aqueles que não aceitarem a palavra do Senhor, chegará um dia que prestará conta diante do trono do Senhor. Hoje, muitos podem cuspir na nossa cara. Hoje, muitos podem nos desprezar. Hoje, você pode ir para um calabouço. Hoje, você pode ser rejeitado pela sociedade. Mas aqueles que te rejeitarem, eu quero dizer uma coisa para você: chegará o dia em que o nosso Deus tocará no nariz dele e dirá para ele: lembra-te daquele dia em que o meu servo pregou a minha palavra para ti e tu rejeitaste a minha palavra. Deus conta com você, que independente de você passar por dificuldade, mas que você pregue a palavra do Senhor. Josué estava diante de uma dificuldade tremenda. Ele tinha diante dele agora o Jordão para atravessar. Muitas dificuldades iam surgir. Mas Deus aparece para Josué e diz: Josué, levanta-te. Josué, guarda a minha palavra. Josué, ninguém ficará de pé diante de você. Como fui com Moisés, eu serei contigo. Eu cumprirei a minha promessa. E você pode ter certeza que Deus vai cumprir também na sua vida. Deus vai cumprir na sua vida o que Ele tem prometido. Independente do que você está passando, não importa se as pessoas estão dando crédito, se não estão dando crédito. Levante-se e pregue a palavra do Senhor. Saiba que a recompensa não vem dos homens da terra. A recompensa vem de Deus.
Todo aquele que se levanta e se propõe a fazer a vontade do Senhor, Deus tem uma recompensa para ele. Deus não deixa ninguém sem ser recompensado. Você pode não receber nada de muito valor aqui na terra. Você pode depender tão somente do seu trabalho, do seu suor, passando grande dificuldade. Mas uma coisa é certa, que nós temos uma morada no céu preparada pelo Senhor. E esta promessa foi o Senhor Jesus quem nos fez. E eu tenho certeza que mesmo que você morra e vá para debaixo da terra, quando o Senhor voltar para arrebatar a sua igreja, você ouvirá o toque da trombeta. E muitos que te desprezam hoje e que não dão nada por você, naquele dia vai ficar envergonhado. E você poderá ser usado por Deus como juiz também, para julgar até mesmo esta pessoa que te despreza. No dia do juízo final, muitos pais estarão julgando seus filhos e muitos filhos estarão julgando seus pais. Muitas mães estarão julgando as suas filhas e muitas filhas estarão julgando as suas mães, porque não aceitaram e não deram crédito à palavra do Senhor. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a salvação, herdarão a vida eterna. Tomará posse da grande bênção, tomará posse da mansão celestial. Vale a pena sofrer, vale a pena passar dificuldade, um dia após outro, passando dificuldade e tendo vitória, passando dificuldade e tendo vitória. Porque o próprio Jesus disse: no mundo vós tereis aflição. Então, este evangelho barato que muitas pessoas pregam por aí, mentirosos, falsos profetas, dizendo que a nossa vida ela tem simplesmente que ser mil maravilha, que nós temos que ter um carro zero do ano, que nós temos que estar sempre bem. Uma tremenda mentira. São salafrários mentirosos, porque é bem verdade que nós podemos desfrutar dos bens da terra, podemos desfrutar coisas maravilhosas, mas é bem verdade também que diante das dificuldades, diante das grandes maravilhas que pode acontecer na nossa vida, acontece também momentos difíceis, momentos dificultosos na nossa vida. Jesus ele não nos chamou simplesmente só para nos abençoar e dar casa materialmente, para nos dar um carro material. O propósito de Deus na nossa vida não é esse, a nos dar bens materiais. Isso é mentira do diabo, para enganar as pessoas, que se camufla em bens materiais e esquece de buscar a Deus para a sua salvação e se tornar um discipulado. Porque toda vez que Cristo chama alguém para ser seu discípulo, Ele ensina também a você a fazer discípulo, a discipular outras pessoas, para que também venha e herde e adquira a esperança, a fé de ser salvo.
não é simplesmente para ganhar um carro novo. Eu não posso chegar para uma pessoa e dizer para ela: olha, venha para a igreja, venha servir a Cristo, porque você está andando de jumenta e Jesus vai te dar uma BMW. Não é este o propósito de Deus. O propósito de Deus principalmente é a salvação para a vida do ser humano. As coisas materiais, ela vem depois, de acordo com a sua fé. Mas muitos estão pregando o evangelho e pregando simplesmente bênçãos materiais. Estão induzindo as pessoas a enriquecer através da sua fé no evangelho, a trazer as pessoas para a igreja, simplesmente para as bênçãos materiais, para as coisas materiais. A Bíblia nos ensina que não podemos juntar tesouros sobre a terra, aonde o ferrugem corrói, aonde o ladrão vem e rouba. Mas a Bíblia nos ensina a guardarmos e a juntarmos tesouros nos céus. E que tesouros são esses que Jesus nos ensina? Cada mensagem, cada palavra que nós pregamos para uma pessoa pecadora é um tesouro que você está acumulando no céu. Mas eu não posso acumular tesouro no céu pregando bens materiais. Eu tenho que acumular tesouro no céu pregando palavras de salvação, palavra de cura, orando pelas pessoas, expulsando os demônios, curando os enfermos e dizendo para ela: olha, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele perdoa os teus pecados, Ele salva a tua alma da condenação eterna. Porque esta é a grande promessa de Jesus. E é o que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Não se iluda com o evangelho barato, pobre, que visa as coisas materiais, mas seja transformado pelo Espírito do Senhor, que foi derramado sobre toda a terra, na vida de todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador da sua alma. Então, meu amigo, tome iniciativa de pregar a palavra do Senhor. Tome iniciativa, como Josué tomou, de ficar de pé e de fazer a vontade do Senhor, para fazer com que o povo entrasse na terra prometida. Deus espera que nós tenhamos a atitude de fazer com que outras pessoas entrem na terra prometida, na Jerusalém do céu. Deus quer que nós tenhamos a disponibilidade de fazer a sua vontade e anunciar o seu evangelho a toda criatura, para que as pessoas venham e aceitem Jesus como Salvador da sua alma. Eu quero, neste momento, fazer uma oração por você que está ouvindo esta mensagem, e que o Senhor possa tocar profundamente na sua vida. Soberano e altíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levantamos os nossos pensamentos diante de Tua presença, Senhor. E eu quero pedir neste momento que, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, o Senhor vá de encontro com esta pessoa que está ouvindo esta mensagem neste momento, que ouviu esta mensagem. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, tocar profundamente no coração dela. Que ela, Senhor, diante desta dificuldade, diante destes problemas, diante desta enfermidade, deste problema familiar, deste problema, meu Deus, conjugal, com seus filhos,
Meu Deus, que o Senhor possa impactá-la com o teu poder e fazer ela entender que o Senhor é muito poderoso e bem maior do que estes problemas que ela está passando. Meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, pela autoridade desta tua palavra, em nome de Jesus Cristo, vá de encontro com esta pessoa e que ela possa chegar ao conhecimento da verdade, que ela possa, meu Deus, ser despertada pelo teu Espírito Santo e possa ser transformada pela tua palavra. Ó Deus poderoso e tremendo, faça-se cumprir, Senhor, na vida desta pessoa a tua promessa de salvação, na vida desta pessoa que está desviada, esta pessoa que está acamada com enfermidade e que o médico já desenganou. Meu Deus, eu quero, Senhor, em teu nome, Senhor, pedir, Pai, que esta enfermidade seja dissipada e que o Senhor possa fazer um milagre na vida desta pessoa. Vá de encontro também, meu Pai, com o teu povo sobre a face da terra, os evangelistas, os pastores, os missionários que pregam a tua palavra. Meu Deus, ó Pai eterno, faça, Senhor, com que as pessoas sejam despertadas e chegue, meu Deus, a entender que o Senhor é um Deus que cura, que batiza, que prepara o homem e leva para o céu. Ó meu Pai amado, confirma a tua bênção e a tua vitória, Pai, na vida daqueles que necessitam, ó Deus, de um socorro. E a tua palavra diz que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Ó meu Deus, na hora da tristeza. Meu Deus, vai de encontro com esta pessoa que está deitada, que está sem força espiritualmente. Coloca ela de pé, dai bom ânimo para esta pessoa e que ela possa ser uma bênção em tuas mãos. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, o Nazareno, e assim eu te agradeço. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.